Olá, começa agora o programa Interlocução. Esta semana vamos falar sobre o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Considerado uma importante inovação do Código de Processo Civil, atualizado em 2015, o IRDR é um mecanismo que permite o julgamento de demandas que tratam da mesma questão de direito. Para criar o IRDR, o Código Civil buscou inspiração no direito alemão e baseou-se nos princípios constitucionais que garantem isonomia, segurança jurídica e celeridade aos processos. Para falar sobre o tema, recebemos hoje o desembargador José Marcos Vieira, da 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada, desembargador, pela sua presença. Sandra, eu que agradeço, uma alegria revê-la e prestar alguma contribuição a este programa fantástico criado aqui nos últimos tempos, que é a interlocução, e tendo a indispensável participação do professor Fred Didier, que é um dos criadores no Brasil desse instituto. De forma remota, o advogado, professor titular da Universidade Federal da Bahia e autor de livros sobre direito processual civil, Fred Didier. Olá, doutor Fred, um prazer recebê-lo aqui com a gente. O prazer é todo meu. Estar ao lado do TJ de Minas, que é um tribunal que sempre teve um carinho muito grande comigo, ao lado dos mineiros e ao lado do meu amigo, professor Zé Marcos, amigo de muito tempo, colega de magistério público em Universidade Federal. É isso. Estou aqui à disposição, Sandra, para essa conversa. Vamos começar a nossa interlocução. Desembargador, gostaria que, para começar, o senhor falasse sobre a função do IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Não é possível falar exclusivamente do IRDR dentro do modelo processual atualmente vigente. Ele é um dos instrumentos com os quais se obtém o julgamento coletivo de demandas individuais. Ele está ao lado da súmula vinculante, ao lado dos precedentes, ao lado do instituto, do incidente de assunção de competência, dos recursos repetitivos e articulado com o sistema do Código, mas no sentido de propiciar a sistematização de toda a discussão jurídica sobre uma mesma matéria, sobretudo para os chamados direitos individuais homogêneos, uma figura que surgiu no Código de Defesa do Consumidor e a propósito da tramitação de ações civis públicas. É um instituto de grande utilidade porque faz que se alcance com o plágio da sua expressão, uma interlocução plena acerca da mesma questão de direito, a fim de garantir segurança jurídica e isonomia, como você, Sandra, disse muito bem na abertura dos trabalhos. Sim, em que situações ele pode ser aplicado? Perfeitamente. O IRDR pode ser aplicado, sobretudo, nos tribunais de segunda instância, porque o Superior Tribunal de Justiça tem o recurso especial repetitivo, que faz, às vezes, dentro de uma correlação existente no artigo 927 do Código de Processo Civil. O incidente de resolução de demandas repetitivas busca um julgamento único, mas com a suspensão de todas as causas no universo brasileiro sobre a matéria, de modo que se alcance o resultado em todas e fazendo com que o saneamento, que é a sistematização dos argumentos, consiga ser gerenciado. Professor,
como o IRDR foi criado e os benefícios, né? O desembargador já começou a falar aqui, mas quais os benefícios gerados nos processos judiciários? Veja, a criação do IRDR ocorreu com o Código de Processo de 2015. No Código de 1973, o código que vigia até março de 2016 no Brasil, não havia um incidente semelhante ao IRDR. O que havia desde 2007, portanto, uma das reformas que houve no Código de 73, eram os recursos especiais e extraordinários repetitivos, que era um incidente em recurso especial e extraordinário, portanto, no STJ e no Supremo Tribunal Federal. E aí, em 2014, surgiram os recursos de revista repetitivos, espelhando essa mesma sistemática para o TST, mas não havia para outros tribunais. E não havia também para outros tipos de causa que não sejam recursos. Porque veja que o IRDR ele serve para qualquer tipo de causa repetitiva, qualquer tipo, mesmo que não seja um recurso. Então, podemos falar em rescisórias repetitivas, reclamações repetitivas, conflitos de competência repetitivos. Então, havia necessidade de você expandir esse tipo de incidente para qualquer tipo de causa, qualquer tipo de procedimento, não apenas os recursos, e expandir para todos os tribunais, não apenas para os tribunais superiores. E aí o IRDR veio no contexto da elaboração do CPC para preencher essa lacuna. Por isso que o professor Zé Marcos falou que ele tem uma incidência maior nos tribunais de segunda instância, porque realmente ele foi pensado inicialmente para os tribunais de segunda instância. Não que não seja possível cogitar IRDR em tribunais superiores. Até por exemplo, para causas de competência originária repetitivas, rescisórias repetitivas, reclamações repetitivas. No âmbito do STJ é possível. Mas, de fato, a incidência maior se dá nos tribunais de segunda instância, TJs, TRFs e TRTs. A grande utilidade do IRDR, que foi uma novidade do código que pegou, é bom que se diga, inicialmente eu que participei da elaboração do código, não acreditava tanto que o IRDR pegaria. De fato, pegou. Todos os tribunais do país, todos, sem exceção, já têm IRDR suscitados e julgados. É muito impressionante isso. Então, houve um ganho de gestão, um ganho de eficiência, porque os tribunais, eles, com um único trabalho, ainda que um trabalho maior, mas com um único trabalho, eles resolvem um problema que se repete em diversos processos, e houve também um ganho com a segurança jurídica, na medida em que aquela solução dada no IRDR vale para toda a região do tribunal. Portanto, você com isso garante uniformidade e segurança e igualdade, né? Então, eu identificaria esses dois tipos de ganho, o ganho de eficiência e o ganho da segurança jurídica. O senhor diria que seria uma ferramenta de racionalização de processos? Sim, o IRDR ele é uma ferramenta que serve a dois grandes propósitos, tá? De um lado, ele é uma ferramenta de gestão de acervo. A gente não pode ignorar isso. De fato, é uma ferramenta de gestão de acervo. Então, tem um uso aí de política judiciária, de gestão da administração judiciária importante, porque o tribunal ele identifica que há diversos processos em que aquela questão que se repete, em vez de processá-los todos ao mesmo tempo, ele seleciona um deles, deixa os outros sobrestados, seleciona um, dá essa decisão e essa decisão se espraia a todos os processos que haviam sido sobrestados. Então, há um ganho de eficiência grande. Mas a outra função do IRDR é a de firmar um precedente obrigatório, portanto, se preocupar com os casos futuros. Então, o IRDR ele é uma técnica que serve para a realidade atual, portanto, para lidar com um acervo de processos pendentes, mas também para projetar solução para casos futuros. Então, são esses dois grandes propósitos aí. Desembargador, qual a sua experiência? Conta pra gente como julgador nesses processos. Perfeitamente. É recentíssimo o julgamento de um IRDR, do qual eu sou relator, concernente
ao interesse de agir para o consumidor nas questões concernentes ao ingresso em juízo ante a discussão sobre se deva ser tentada uma negociação pré-processual, uma conciliação. Esta é uma discussão que vem sendo feita em vários setores e no incidente de resolução de demandas repetitivas, em curso, com breve julgamento após a audiência pública, houve aquelas tentativas de equiparação a casos da Previdência Social, que tem outra função, em que a discussão pré-processual foi entendida como obrigatória para a caracterização do interesse de agir, mas o trabalho do relator no IRDR é semelhante ao do juízo de primeiro grau, lá no artigo 357, sobretudo no parágrafo 3º desse artigo, que é a audiência de saneamento em cooperação. Uma grande inovação do Código de 2015, o professor Fred Didier conhece a fundo a função dela, é uma audiência na qual o juiz, em entendimento com as partes, fixa os pontos controvertidos e desdobra a discussão dos temas exatamente para criar aquela exatidão e amplitude do que deva ser considerado na fundamentação. É um processo interessantíssimo que refoge aquela ideia do conflito de interesses, de autor e réu, um processo ao mesmo tempo de alta complexidade na sua formação e de uma solução de uma simplicidade imensa. Com segurança jurídica. Isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Interlocução. Voltamos já. O programa Interlocução está de volta e nesta edição conversamos sobre o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desembargador, qual a relação entre a coisa julgada e o IRDR? É uma relação de correlação, de apoio recíproco e de recíproca influência. Eu diria que, em termos técnicos de processo civil, a relação se dá pela prejudicialidade. Convém ao julgador verificar a existência de algum incidente de resolução de demandas repetitivas na esfera de competência do seu tribunal, estadual ou federal, para sobrestar o andamento da causa, a fim de se alcançar uniformidade. É claro que se a coisa julgada já tiver se formado, será respeitada, mas ela tem os seus limites.
podendo ser muito ampla se se alcançar, na via da repercussão geral no recurso extraordinário, o trânsito em julgado, a cessação dos recursos, ou na esfera das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Estão aí as máximas amplitudes da coisa julgada. Agora, o incidente de resolução de demandas repetitivas propicia a universalização do julgamento mediante a vinculação jurisprudencial. Professor Fred Didier, é recomendada a utilização da audiência pública em procedimentos envolvendo aí o IRDR? Sim, é. O IRDR é um tipo de procedimento, é uma espécie de procedimento de formação concentrada de precedente obrigatório. Ou seja, o precedente ele é formado a partir da concentração do debate em torno da questão no tribunal. Então, o tribunal ele convoca, ele avisa a comunidade dos jurisdicionados e convoca essa comunidade para vir debater aquela questão, porque ao final desse debate, a decisão sobre essa questão será um precedente obrigatório. Então, a marca desse tipo de procedimento é exatamente a ampliação do debate, a ampliação da cognição. E a audiência pública é um instrumento fundamental para isso. Inclusive ela, que não tem lei que regulamente a audiência pública, tem lei que prevê, mas não tem lei que regulamente. Quem está regulamentando as audiências públicas em tribunal são os regimentos internos dos tribunais. É interessante isso. O regimento interno do TJ da Bahia, por exemplo, tem uma excelente regulamentação da audiência pública aqui no âmbito do tribunal, dizendo como é que ela deve se processar, inclusive deixando claro que ela tem que ser gravada, tem que ser divulgada nas redes, na rede mundial de computadores, se houver TV Justiça, na TV Justiça, permitir que todos os desembargadores que vão julgar aquela questão possam participar dessa audiência e inquirir os participantes da audiência, né? Os terceiros, os técnicos que serão ouvidos. Então, não só possível, não só permitida, como também muito recomendável a audiência pública em IRDR. Desembargador, e como se estabelece a técnica de julgamento do IRDR? Perfeito. A técnica de julgamento exige uma preocupação do relator, como eu dizia há poucos instantes, de sistematização. Não pode deixar de considerar nenhum argumento sustentado, seja por escrito nas peças processuais, seja nos discursos de audiência pública, e deve ter a capacidade de reunir em grupos as teses assemelhadas para ir à maneira de filtros progressivos alcançar uma situação de debate de teses já de modo a encaminhar a solução. Há de apresentar uma resposta que satisfaça a todas as perguntas. Quando eu digo uma resposta, é claro que os questionamentos podem ser múltiplos, mas aqueles feixes de argumentos extraídos do debate têm de ter uma resposta que sirva a todos, positiva ou negativamente, mas que atenda a todos os questionamentos, refutando as teses impertinentes e acolhendo as adequadas, de modo a produzir um enunciado o mais sintético e completo possível. É uma técnica de início, como se vê, analítica e, como resultado, sintética.
Professor, o IRDR está vinculado ao sistema de causa piloto? O senhor poderia nos dar um exemplo? Sim, tá. O IRDR no Brasil, ele é um procedimento de caso piloto. O que significa isso? Significa que um tribunal ele só pode instaurar um IRDR se naquele tribunal estiver tramitando um caso em que aquela questão de direito, objeto de IRDR, esteja sendo discutida. Então, o IRDR ele nasce dentro de um caso pendente no tribunal. E esse caso pendente vai pilotar a discussão. Ou seja, o tribunal se vale desse caso, onde a questão de direito repetitiva aparece. Esse caso vai conduzir, vai ser o eixo condutor da discussão. O tribunal, quando fixar a tese, fixar o entendimento sobre a questão, naquele caso, ele fixa o entendimento para todos os casos que estão pendentes e julga aquele caso que foi conduzido. Então, dizer que o IRDR supõe caso piloto significa dizer que o tribunal só pode instaurar o IRDR se estiver tramitando naquele tribunal um caso em que a questão de direito repetitiva esteja sendo discutida. E este caso é o caso que vai pilotar a discussão. Se houver vários casos tramitando no tribunal em que aquela questão de direito se repete, o tribunal escolherá um desses diversos casos, ele será escolhido como caso que vai pilotar a discussão, os outros ficarão suspensos à espera da decisão sobre a questão. Portanto, o tribunal não pode suscitar um IRDR se não tiver chegado a ele, tribunal, nenhum caso onde aquela questão se discuta. Então, é por isso que se diz que o IRDR é um procedimento de caso piloto. Aliás, isso já está consagrado no Superior Tribunal de Justiça no Brasil. E ele falou em requisitos. Quais são os requisitos para essa postulação e suscitação do IRDR, desembargador? O IRDR tem uma legitimidade ativa muito grande, muito ampliada, e é curioso que possa ocorrer até pela provocação do relator no processo no tribunal. Claro, como acabou de dizer o professor Fred Didier, temos que ter uma causa em curso. Pode ser nele suscitado o IRDR. Evita-se que o IRDR seja suscitado pelo juízo de primeiro grau, embora não exista uma vedação, porque é exatamente no segundo grau que as causas se concentram e em que se permite a territorialidade maior para a projeção do julgamento. Agora, a postulação dele sem grandes requisitos formais, mas como um incidente, quer dizer, uma petição formulada no curso de um processo e sem aquela estrutura de partes, mas com a referência ao processo em curso, tendo pedido e causa de pedir de absoluto rigor, porque aí é que está a grande tônica do incidente. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa Interlocução. Eu gostaria das suas considerações finais. É muito importante o Judiciário brasileiro discutir o IRDR, que, conforme eu falei, é um instituto novíssimo e que pegou. Os tribunais estão se valendo do IRDR, estão processando o IRDR, e, em alguma medida, estão fazendo usos mais criativos do IRDR. O IRDR está ocupando espaços que talvez não tenham sido espaços que tenham sido imaginados inicialmente para ele. E isso aqui não é uma crítica negativa, é uma crítica positiva. Os tribunais estão construindo espaços interessantes para o IRDR. Então é muito importante ver essa iniciativa do TJ de Minas para discutir. É um tema de que eu gosto. Eu estou sempre à disposição para conversar com você sobre qualquer tema de direito processual, sobretudo quando meu amigo, professor e desembargador José Marcos Vieira, me convida. Muito obrigado por ter participado, dado a oportunidade de falar. Estou sempre à disposição. Nós que agradecemos.
Professor Fred Didier, pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente, né, e disponibilidade, e nos honra muito. Muito obrigada. Minha honra de tê-lo recebido, professor Fred, meu forte abraço, felicidades sempre. E breve nos encontramos em Salvador da Bahia. Muito obrigado, muito obrigado. Desembargador, muito obrigada pela sua presença também no programa Interlocução e até a próxima oportunidade. De mim, eu agradeço muito. O programa Interlocução termina aqui. Agradeço a participação dos nossos convidados e a você que nos acompanhou. Até a próxima edição.